Em 1923, Nazaré do Pico, terra do bravo Manuel Neto e de outros combatentes do cangaço, era um arraial de apenas umas 40 casas, formando uma única rua em forma de retângulo, ficando numa extremidade a igreja e na outra a barbearia de Manuel Flor e a casa do professor Domingos Soriano Lopes Ferraz. Tinha sido Domingos Soriano quem tivera a ideia em 1917 de fundar o arraial em sua fazenda Algodões. Ele mesmo marcou o alinhamento das casas e convidou amigos para vir morar no arraial em planejamento. Muita gente aceitou o convite para fugir dos riscos que corriam com a guerra entre os Pereira e os Carvalho. Dos fundadores de Nazaré, o homem de maiores posses era Antônio Gomes Jurubeba, conhecido como Seu Gomes. Dono da fazenda Ginipapo, por seu prestígio e coragem, era o homem da terra, a quem todos consultavam e obedeciam. Já dos que chegaram depois, considerados como forasteiros, os mais abastardos eram Dona Joaninha Ferreira, tia de Lampião, e seus enteados, Cândido Ferreira, Norberto Ferreira e João Ferreira Lima. A feira local era realizada às quartas-feiras. Uma vez por mês, o vigário de Vila Bela vinha celebrar missas, batizar meninos e celebrar casamentos. Chegava sempre na terça-feira e hospedava-se na casa de Antônio Gomes Jurubeba. Na quarta-feira, depois da missa, voltava para Vila Bela. No dia 31 de julho de 1923, terça-feira, o arraial amanheceu alvoroçado. Era o dia do casamento de Maria Licor Ferreira Lima, filha de Dona Joaninha Ferreira, com um rapaz chamado Enoques de Sá Menezes, dono de uma bodega. Havia um motivo especial para o alvoroço. Dizia-se que Lampião viria assistir ao casamento da prima. Entre os homens, a conversa era uma só. Se todo mundo estava sabendo que Lampião vinha para o casamento da prima, isso significava que a polícia também sabia. João Flor resumiu suas preocupações. Eu, para mim, já estou até vendo. Vai ser bala que nem o diabo. Seus filhos, Odilon e Euclides, não davam palpites, apenas escutavam. As comadres, ocupadas com os preparativos da festa e também com a vida alheia, não paravam a língua. A vida alheia levava vantagem, porque no fim das contas, a melhor coisa do mundo para elas era um fuxico bem contado. Da parte das moças, só se falava da beleza do vestido de licor e do baile que haveria à noite. Tagarelavam. Espie só, vocês sabem que até Lampião vai vir para a festa? Tomara que venha, tem cada menino. Os mais bonitos é Juriti e Antônio Rosa. Destar, o mais bonito é Lampião, minha filha. Tomara que Lampião traga um presente para eu. Ah, pois espere sentada, vice. Ele só traz presente para as irmãs de Mané Neto. Na outra vez que ele passou por aqui, deu muitos panos para elas fazer vestidos. Raimundo Nogueira, o famoso Raimundo do Pico, sentado num tamborete na calçada de sua casa, tocava mulher rendeira em sua sanfona de 8 baixos, rodeado de admiradores. Aê, Raimundo! Aplaudiram os ouvintes quando ele terminou. Gosto dessa moda, disse o sanfoneiro. Foi Lampião que fez os versos e a música, se lembrando da avó dele. Dona Jacosa, que criou ele, é rendeira. Todos estavam ansiosos pela chegada do padre, pois sem padre não haveria casamento. O casamento seria realizado à tarde. À noite haveria o baile. No dia seguinte, logo cedo, antes da feira, seria celebrada a missa. Antes do padre, quem chegou foi Lampião e seus irmãos, Antônio e Livino, ao sol faiscante do meio-dia, acompanhado de outros cangaceiros, uns 15, mais ou menos. Tinham passado pelo Poço do Negro para ver Dona Jacosa e lá se limparam. Trocaram de roupa, passaram brilhantina nos cabelos, ansiosos pela festa.
Lampião vinha na frente, rapagão garboso, 25 anos de idade, completados no mês anterior. Um cangaceiro havia ficado de vigia perto do riacho no caminho de floresta, e o outro foi prostar-se no outro lado da rua, na estrada que vinha de Vila Bela. Lampião e os outros foram direto para a casa de Dona Joaninha Ferreira. Os demais ficaram debaixo da quixabeira em frente à casa de Dona Flores Belas, da fazenda Olhões, e logo foram beber cachaça nas bodegas. Alguns moradores começaram a se sentir incomodados. As pazes entre os Ferreira e os Nazarenos, feita por Sr. Pereira, era apenas um gesto formal. Cada lado olhava um para o outro com desconfiança e resmungando. E havia o caso recente da morte do Coronel Gonzaga, que também tinha parentes em Nazaré. Depois de cumprimentar a tia e os primos, Lampião pediu a sanfona de Raimundo do Pico, sentou-se num tamborete e puxou o fole. "Não sou bom sanfoneiro, mas dá pro gasto", justificou-se o cangaceiro. O dono da sanfona pediu: "Toque aí, mulher rendeira, vá." Às 2 da tarde, acompanhado do sacristão, chegou pela estrada de Vila Bela o padre José Kerli, que o povo chamava de Padre José, por não saber pronunciar o sobrenome alemão. Um morador, saudando a chegada do vigário, começou a soltar foguetes. O cavalo do padre assustou-se com os papoucos, empinou e rodopiou no ar. Por sorte, um cangaceiro segurou as rédeas com firmeza, controlando o bicho. "Pode desmontar, seu padre. A benção. Deus te abençoe, meu filho, e obrigado", disse o reverendo ao pisar no chão. Lampião, com o olho mais apertado que o outro, largou a sanfona e foi cumprimentar o amigo. Pediu a bênção e beijou a mão do sacerdote. O padre José Kerli era um velho conhecido dos Ferreiras. Tinha sido ele quem cuidara do ferimento de Livino em 1919, velando-se de sua experiência como veterinário. Depois de 6 horas de viagem a cavalo, suado e o rosto avermelhado do calor, o vigário estava precisando tomar um banho e descansar um pouco. Mas aí surgiu um problema. A casa onde ele costumava ficar estava fechada. O dono da casa era Antônio Gomes Jurubeba, que era o então subdelegado de Nazaré. Inconformado com a presença dos cangaceiros, tinha se retirado com a família para sua fazenda Genipapo, a 1 légua de Nazaré. O transtorno foi controlado rápido. O padre ficaria na casa de João Ferreira, enteado de Dona Joaninha. A atitude de seu Gomes acirrou ainda mais os ânimos, uns taxando o seu gesto de ignorância e os outros achando que ele fez a coisa certa. Estava aceso o estopim da bomba e, para completar, àquela altura, alguns cangaceiros já estavam bêbados. Às 4 horas da tarde, o cortejo nupcial saiu da casa de Dona Joaninha para a capela, a noiva na frente, conduzida pelo irmão Alfredo Ferreira, seguido pelos convidados aos pares, de braço dado. Alguns cangaceiros iam atrás, respeitosos, chapéu na mão, fuzil na outra. Lampião, Antônio, Livino e outros estavam sentados em cadeiras na calçada de Cândido Ferreira quando o cortejo passou. Todos ficaram de pé, menos Antônio, que estava enciumado. Licô já tinha sido sua namorada. Maria Licô, como todas as noivas, estava linda em seu vestido branco de vôlei e um comprido véu descendo da grinalda, distribuindo sorrisos. O casamento foi simples e rápido. Depois foi servido um jantar na casa de Dona Joaninha. Primeiro o padre, Lampião, os irmãos e os primos. Depois os amigos e vizinhos. E por último, os cangaceiros. Durante a janta, o padre aconselhou: "Deixa essa vida, Virgulino. Você não é para estar nesse bando. Você não é a ovelha negra." "Não tem jeito mais não, padre José. Desmantelaram minha família, agora eu vou até o fim. É meu destino."
Terminada a janta, chegou a hora do baile. O clima estava tenso. Os pais proibiram as filhas de sair de casa. Alguns rapazes de Nazaré, das famílias Gomes, Flor e Jurubeba, se reuniram e começaram a combinar certos planos. Quem ia tocar no baile era o sanfoneiro Luiz de Andresa, mas ele, sabendo que Lampião estava em Nazaré, ficou na fazenda de Chico Flor e mandou dizer que estava doente. Livino enfureceu-se. Não gosto de homem frouxo, e é até bom que esse sanfoneiro não me apareça aqui, porque se eu pegar esse cabra, eu vou dar-lhe uma surra e rasgar a sanfona dele. Não se aveste não, Livino, disse Lampião. Luiz de Andresa não vem, mas não é problema, porque na falta de coisa melhor, Raimundo do Pico serve. Mas hoje eu só sossego depois que eu der uma pisa num, resmungou Livino. Não tô esquecido da cicatriz no meu ombro não. Era uma alusão ao episódio de 1919. Alfredo Ferreira, irmão da noiva, foi falar com Lampião. Virgulino, tô com medo que aconteça uma desgraça. Não fica bem num dia como esse, ficar a rua assim, cheia de cangaceiro. Todo mundo sabe que você tá aqui em Nazaré. A polícia também sabe. Uma volante chega aqui a qualquer hora, aí acabou-se Nazaré. Deixe de bestagem, Alfredo, respondeu Virgulino. Eu gosto muito de vocês, nós se criamos juntos, e hoje é o casamento de Licor e eu quero participar da festa. Eu também sou gente. Chegam então Cândido Ferreira e o padre José Kerle e fazem as mesmas ponderações. Em respeito ao padre, Lampião concordou. Tá bem. Eu vou pro Poço do Negro. Mas tem uma coisa, já que eu não tenho o direito de ir pro baile, ninguém também tem. Dito isto, passou pela casa de Raimundo do Pico, pegou a sanfona dele e levou. Seu Raimundo, amanhã de manhã eu devolvo sua harmônica. No Poço do Negro não havia lugar aonde dormir tantos homens. Virgulino não queria incomodar a avó com quase 80 anos de idade. Foi então improvisado um baile na casa de Chico Eusébio, do outro lado do riacho, onde Livino fora ferido e se refugiara em 1919. Lampião mandou convidar umas cabrochas da vizinhança. Além de Lampião, um dos cabras sabia puxar o fole. Por volta da meia-noite, Lampião e os irmãos foram arranchar-se na fazenda do velho Antônio Campo. Os cangaceiros passaram a noite jogando baralho, cantando e dançando chachado, dança de cabra macho. A missa no dia seguinte, 1º de agosto de 1923, foi cedo, às 7 horas, antes da feira. Os moradores pensavam que os cangaceiros tivessem ido embora. Porém, na hora da missa, Lampião entrou na capela de Nossa Senhora da Saúde sem armas, pelo menos visíveis, chapéu na mão. Os cabras ficaram lá fora. Houve um rebuliço na capela. As pessoas se cutucavam, faziam sinais com os olhos. Depois da missa, começaram os batizados. Lampião ficou aguardando que o padre se desocupasse para se despedir dele antes de pegar a estrada. Foi então que ouviu-se o grito do cabra que estava de vigia na estrada que vinha de Floresta. Lá vem macaco! É o volante de senhorzinho Alencar! Lampião soprou o apito, chamando seu pessoal. Aí estourou a confusão. Feireiros e feirantes largaram as mercadorias, espalhando-se em todas as direções, saltando por cima das bancas, atropelando uns aos outros. Uns corriam para o mato e outros fechavam-se em suas casas. Antônio Ferreira estava na barbearia de Manuel Flor cortando o cabelo. Deixou o corte no meio e correu para juntar-se aos outros que já estavam cavando buraco nas paredes das casas, onde enfiava os canos dos rifles no ponto de atirar. Ele escolheu como trincheira a casa de Gomes Jurubeba, aplicou-lhe coice de rifle na porta, escancarando, meteu-se lá dentro. Nem precisou abrir furo nas paredes, pois a casa já havia sido construída com buraco para todos os lados.
Livino, que não sabia o que era medo, entrincheirou-se com o grupo na casa de Dona Anísia da Ipueira, bem na linha de fogo. Lampião zombeteiro encheu os pulmões de ar cantando: olê, mulher rendeira, olê, mulher renda. Os cabras continuaram cada um em seus postos de combate. Tu me ensina a fazer renda. E então os primeiros tiros pipocaram do lado do Riacho Grande. Lampião abriu um buraco na parede da casa do primo Cândido Ferreira, que Lampião chamava de tio por Cândido ser mais velho, estabelecendo assim uma passagem para a casa de Dona Joaninha, a fim de facilitar a movimentação dos cabras. Cândido e João Ferreira diziam: Virgulino, vá-se embora, homem, senão vai morrer todo mundo. Lampião não dava ouvidos. Cândido, debaixo de todo o tiroteio, foi chamar o padre, pois sabia que a este Virgulino atenderia. Seus primos têm razão, Virgulino, disse o padre. Se você não sair, vai acontecer uma desgraça aqui. Já que é o senhor que está pedindo, padre, eu vou-se embora, respondeu o cangaceiro. Reze por eu. Tia Nanã, adeus. Nanã era o apelido da família de Dona Joaninha. Adeus para todos vocês. Nunca mais Lampião voltaria a Nazaré. Antes de se retirar, Lampião gritou para ser ouvido por todos, inclusive pelo chefe da volante. Senhorzinho macaco, e vocês aí, cambada de covarde? Eu vou sair, mas não é por medo, mas atendendo a um pedido do meu amigo padre e do meu tio Cândido. Agora venham atrás de nós. Soprou o apito e deu uns tiros com o parabelo, dando o sinal combinado para a retirada. E logo os cangaceiros estavam todos reunidos na casa de João Ferreira, de onde saíram correndo pelo lado norte do povoado. A intervenção do vigário foi providencial para todos. Assim que os cangaceiros saíram, chegou outra volante, composta de 30 homens, comandada pelo tenente João Fininho. Apesar de toda aquela confusão, só quem levou a pior foi o soldado Zé Pretim, que logo no início receberam um tiro no braço, passando o fuzil a ser usado por Davi Jurubeba, que não tinha arma. As volantes demoraram mais de meia hora para entrar no arraial, desconfiando que Lampião estivesse preparando mais uma de suas ciladas. Porém, quando se certificaram de que os cangaceiros tinham realmente ido embora, os soldados avançaram como bestas indomáveis, chamando todo mundo de coiteiro. A ira maior, naturalmente, era contra a família Ferreira. Partiram para as casas de João, de Cândido e Dona Joaninha, atirando nas paredes, portas e janelas, gritando palavrões com ameaça de todas as espécies, de capar, de sangrar e de incendiar. Enganou-se quem tinha pensado que o perigo havia passado. Os moradores, em pânico, iniciaram uma nova correria, em meio a gritos, choros, uma coisa indescritível. Só não foi pior porque o padre José Kerle tomou a frente da soldadesca, repreendendo asperamente o sargento Senhorzinho. Sargento, o senhor não está vendo isso? Comporte-se como autoridade, homem. É por isso que essa gente humilde tem mais respeito aos cangaceiros do que a polícia. Meio descabrido, e embora a autoridade maior fosse a do tenente João Fininho, o sargento foi quem assumiu o controle da situação, mandando para tudo, e ele mesmo saiu de casa em casa batendo nas portas fechadas. Podem abrirem, tá todo mundo garantido. Garantido em termos, porque os moradores tiveram que arranjar comida e bebida para todos os soldados. No final da tarde, deu-se um fato curioso. Os soldados de bucho cheio e muita cachaça na cabeça, ao som da sanfona de Raimundo do Pico, cantavam Mulher Rendeira, o hino do cangaço.